Chegamos mais uma vez, então, ao quadro Palavra de Vida, o quadro do programa Nova Vida, que traz uma palavra do coração de Deus aos nossos corações. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo que Deus colocou no meu coração. Bom, é sempre um prazer saber que você está aí do outro lado, através do rádio, da Rádio Conexão FM, participando conosco do programa Nova Vida, né, que vai ao ar de terça a sexta-feira, de 10 a meio-dia, e também através do Facebook, né, onde nós transmitimos ao vivo o momento do quadro Palavra de Vida, que é o momento em que nós trazemos uma palavra do coração de Deus, tá bom? Aos nossos corações. E quero dizer para você que tem sido bênção para a minha vida e também tem sido bênção, com certeza, para muitas vidas, o quadro Palavra de Vida. Então, que você possa aí, né, ser um anunciador, um divulgador desse programa que tem realmente abençoado muitas vidas. E eu, se fosse você, seria um abençoador de vidas, talvez compartilhando esses vídeos e também divulgando o programa Nova Vida. O texto que nós vamos falar sobre ele hoje é um texto muito conhecido que encontra-se no livro de Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 17, a partir do versículo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comam da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, esse texto bíblico é um texto que deve chamar a nossa atenção, todas as vezes que nós lemos, dentro de uma questão muito importante. Nós podemos ver que Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus, conhecido como Tisbita, Elias chega no cenário, né, vamos dizer assim, de Israel, de repente, usado por Deus de maneira sobrenatural, de maneira especial. Então, Deus traz a Elias a revelação da condição do povo de Israel. E era notório que o povo de Israel, nesse tempo, vivia dias de degradação espiritual, dias de afastamento espiritual, dias de perderem a referência do Deus que eles serviam, do verdadeiro Deus de Israel. Não havia referência neste momento em que o povo de Israel estava vivendo. Havia adoradores de Baal, cultos ao Deus Baal, e o povo havia perdido a identidade de um povo consagrado ao Senhor, um povo santo, um povo escolhido, um povo eleito do Deus Todo-Poderoso. E é interessante notar que o rei Acabe, neste momento, ele chama Elias de perturbador de Israel. Né? Perturbador de Israel. É tu que tem perturbado Israel, é tu que perturbas Israel. Por que Acabe estava chamando Elias de perturbador de Israel? Porque o fato é que Acabe estava
com a sua vida totalmente fora da vontade de Deus. Acabe, neste momento, estava sendo dirigido, estava sendo aconselhado por sua mulher, chamada Jezabel. Então, ela não era adoradora de Deus, ela trazia consigo, né, tradições de adoração a deuses estranhos, por exemplo, como Baal, e Baal agora era o foco da adoração. Agora, então, havia muitos profetas de Baal, a gente ouviu aqui falar, né, no versículo de número, deixa eu ver aqui se é o 20, olha, no versículo 19, Elias disse assim: agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Havia agora um grande mover, né, em Israel, e esse mover estava sendo dirigido por profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que estavam com toda a liberdade no palácio, que estavam, segundo Elias, comendo a mesa de Jezabel. Então, existia uma crise espiritual neste momento sobre a nação de Israel. Então, o que acontece é que Deus usa Elias para trazer à tona o pecado, para revelar o pecado, para mostrar o pecado de Israel ao povo, de apontar o pecado. Este fato, então, faz com que o rei Acabe chame Elias de perturbador de Israel, quando, na verdade, Elias era o homem que Deus estava usando naquele momento para trazer algo que iria mudar a história da nação de Israel. O que acontece é que Deus, muitas vezes, permite durante alguns tempos, que o povo seja enganado, e, na verdade, não é bem isso que acontece. O que acontece é que o povo fica titubeando entre dois pensamentos. O povo, na maioria das vezes, deixa o esfriamento espiritual se achegar e, então, fazer muitas vezes morada e muitas vezes trazer dúvida do Deus que realmente ele serve. E o que acontecia neste momento é que havia um grande movimento. Podemos perceber que haviam 450 profetas de Baal que profetizavam em nome de Baal, e a nação de Israel estava curvada, estava com os ouvidos atentos às profecias desses 450 profetas de Baal, como também os 400 profetas de Azerá. E o que acontece é que eles tinham agora, vamos dizer assim, o aval do rei de Israel, o aval da nação de Israel para profetizar em nome de deuses estranhos, quando, na verdade, a nação de Israel, sendo nação escolhida, sendo nação eleita, para que Deus pudesse manifestar a sua glória sobre o povo de Israel. E assim foi feito sempre que o povo esteve andando nos caminhos do Senhor. O que acontece foi que agora o rei de Israel não guarda os mandamentos do Senhor. O rei de Israel, ele dá ouvido à sua mulher, à sua esposa, e vem um desvio, vem um outro caminho que eles pegam, e isso vem trazer problemas para o povo de Israel, porque todas as vezes que o povo de Deus se desvia da vontade de Deus, todas as vezes que o povo de Deus se desvia da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, isso traz consequências ruins, consequências terríveis sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. E o que acontece então? Que Deus agora levanta um profeta para apontar o pecado, para apontar o defeito, para apontar o que estava acontecendo. E todas as vezes que Deus levanta alguém para poder trazer a sua palavra e apontar os problemas, apontar os defeitos, apontar as dificuldades,
na maioria das vezes, esses profetas não são entendidos pelas pessoas que estão erradas, que estão vivendo uma vida de forma a não agradar a Deus, de forma contrária à vontade de Deus para suas vidas. Mas Deus levanta sempre alguém. Glória a Deus por isso, porque Deus, ele tem zelo para com o seu povo, e Deus agora levanta Elias para dizer: até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Até quando? No versículo, vamos ler aqui, olha só, no versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe deu resposta. Elias traz agora, aponta o pecado, aponta o problema, né? Por isso, Elias agora, né, era chamado de perturbador de Israel, porque Elias queria trazer a vontade de Deus para a nação de Israel, queria que Deus estava usando Elias para mostrar onde o povo estava com problema, com os erros, a situação que eles estavam vivendo, para que eles pudessem voltar a ter um coração voltado para Deus. Então, Elias vai agora no cerne, vai agora no olho da ferida, no meio da ferida, e diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Jeová é Deus, então segue ele, por favor. Mas se Baal, então, é Deus, segue a Baal. O importante é que vocês tenham certeza do Deus que vocês estão servindo, de que vocês estejam servindo a pessoa certa. E, na verdade, quando nós olhamos para a palavra cochear entre dois pensamentos, a gente pode perceber que cochear entre dois pensamentos é que uma hora eles estavam servindo a Deus, uma hora eles estavam cultuando a Deus, ao Deus verdadeiro, ao Senhor Jeová, uma hora eles estavam com o coração voltado para Deus, uma hora eles estavam com o coração voltado para Baal, e na verdade havia uma grande confusão no meio do povo. Por isso que Elias diz: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Uma hora o pensamento do povo era: vamos servir ao Senhor, vamos prestar culto de louvor e adoração ao Deus Jeová. Uma hora eles olhavam para a força, para a quantidade dos profetas que serviam a Baal, e então eles achando que pelaquela quantidade de profetas que serviam a Baal e a quantidade de profetas que serviam a Zerá, também eles achavam que eles estavam certos, e eles serviam a Zerá e também a Baal. Elias estava neste momento no cenário, é claro que ele não era o único profeta, é claro que ele não era o único enviado de Deus, mas no cenário agora, Elias estava praticamente, vamos dizer assim, sozinho contra uma nação, contra uma religiosidade, uma religião que estava defragada, estava caindo, estava em pedaços, estava sem saber para onde ir, sem saber o que era certo, sem saber o que era errado, porque eles estavam cocheando entre dois pensamentos. Sabe o que quer dizer isso? Eles estavam, ora, apoiados na doutrina de Deus, na palavra de Deus. Ora, eles estavam apoiados nas promessas do Senhor, nas leis de Deus, e então assim se sentiam bem. Mas, ora, estavam apoiados nas profecias dos profetas de Baal. Ora, estavam apoiados nas profecias dos profetas de Azerá. Então, o que acontecia? Eles estavam entre dois pensamentos. Havia uma dificuldade de olhar verdadeiramente e reconhecer o que eles deveriam fazer. Era um momento de decisão agora para o povo de Israel. Era um momento em que Deus estava dando a oportunidade à nação de Israel de escolher. Por isso, Deus manda Elias dizer: olha, se Jeová é Deus, segue ele. Deixa de cochear entre dois pensamentos. Deixa eu lhe chamar a atenção para algo, talvez, nesta manhã. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que vem ao seu coração, né?
quando você acorda pela manhã, ou durante o dia da sua vida, ou durante a noite, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Talvez no seu pensamento você duvide de que Deus é o Deus soberano e eterno, que o Deus Jeová é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que Ele tem todo o poder, e que servir a Ele é o caminho verdadeiro, e que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o caminho perfeito para a vida do cristão, e é o caminho que Deus abriu para que nós pudéssemos alcançar a salvação eterna e viver o reino de Deus aqui nessa terra. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, algum problema, e você talvez ouça algumas pessoas, e às vezes até uma grande maioria, uma grande parte, talvez uma quantidade consistente de pessoas dizendo ao contrário. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o Senhor, nesta manhã, traz uma palavra para você. Eu não vim aqui perturbar a sua vida, eu não vim aqui para ser perturbador da sua mente, do seu coração. Eu venho aqui como enviado de Deus, eu tenho certeza disso nesta manhã, para trazer uma palavra para que você, a partir de hoje, coloque a sua vida segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso, porque se você olhar para trás, você vai ver o que Deus fez na tua vida, ou o que Deus prometeu para você, ou o que Deus já realizou na sua vida, e você já teve um momento de intimidade com Deus, e na verdade você tem observado o outro lado da moeda, e o outro lado da moeda traz, na maioria das vezes, prazeres momentâneos, na maioria das vezes trazem prazeres que passam rápido demais, alegrias momentâneas, que traz uma coisa assim, uma falsa paz momentânea. Mas pastor, uma quantidade grande de gente que fala disso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Elias estava naquele momento no cenário sozinho como profeta de Deus, mas isso não queria dizer que os 850 profetas que profetizavam em nome de outros deuses estavam certos, estavam corretos. Então, Elias agora propõe algo a eles, dizendo, olha, vamos fazer então algo para dizer se Deus é Deus ou se Baal é Deus. Se Deus é Deus, a partir de agora siga-o, a partir de agora coloque o seu coração em servir ao Senhor e obedecer a Deus e os seus mandamentos, para que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Agora, se Baal te responder com fogo, então faça o seguinte, abandone Jeová e siga a Baal. Agora, por favor, não fique entre dois pensamentos. Quando eu falo de dois pensamentos, vem à minha memória, o Espírito Santo me faz lembrar de quando o Senhor Jesus dita a carta para João, a igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, capítulo 3, a gente percebe o seguinte, quando Jesus diz assim para a igreja de Laodiceia, olha, vocês têm aí uma conduta até muito interessante, mas uma coisa eu digo para vocês, porque vocês não são frios nem quente, vocês são mornos, assim porque sois mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte, olha, existe uma mornidão aí dentro da igreja de Laodiceia, uma mornidão que não sabe muito bem, se segue ao Senhor de todo o coração, se empenha em ser um verdadeiro cristão, em agradar a Deus com o seu culto, em agradar a Deus com as suas atitudes, ou então viver uma vida dissoluta, uma vida com um pé dentro da igreja e um pé lá fora, agradando dos louvores. É bom, o culto hoje foi gostoso, foi maravilhoso, que palavra boa, mas na vida não tem prática da palavra. Existem outros mandamentos que a maioria das pessoas estão fazendo, pela maioria fazer, eu também vou fazer, e essas pessoas acabam vivendo uma vida de mornidão. Quando estão na igreja, são até aquecidas, elas estão ali, né? Parece até serem fervorosas, mas quando elas estão fora da igreja, quando estão vivendo uma vida no meio da sociedade, quando estão vivendo uma vida no meio do mundo, quando estão vivendo uma vida no meio da maioria, da sociedade, que na maioria das vezes é a maioria, né? Fica meio que redundante, mas a sociedade muitas vezes tem a maioria. Então, essa pessoa, ela vive segundo a maioria, ela vive segundo os padrões mundanos, ela tem vergonha de dizer que é crente, ela tem vergonha de dizer que é cristão, e essa pessoa,
ela aquece na igreja, sai da igreja, ela está na rua, está no meio dos amigos, vai esfriando, 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 e na verdade a vida dela não passa de uma grande mornidão, e ela não se decidiu ainda quem ela quer servir. Se ela quer servir a Deus, ou se ela quer fazer parte do mundo lá fora. Era mais ou menos isso que Elias estava dizendo ao povo de Israel. Se Jeová é Deus, segue ele. Deixa de ficar morno nesta condição que enjoa o estômago de Deus. Porque Jesus disse, olha, eu vou vomitar a igreja de Laodiceia porque eu não suporto mornidão. Mornidão é como querer enganar a Deus. É como querer enganar a liderança da igreja. E não dá para enganar Deus, não dá para enganar ninguém. A pessoa que está morna está enganando-se a si próprio. Porque Deus é onisciente, sonda os corações e conhece os pensamentos. Elias está colocando uma palavra de Deus diante do povo de Israel. Se Deus é Deus, se Jeová é Deus, segue ele, por favor. Agora, se Baal é Deus, então sirva Baal. Não fique nesta de ser morno, de não ter personalidade. Aonde está a sua personalidade? Aonde está de cristão verdadeiro? Porque é muito comum, infelizmente é muito comum você encontrar pessoas assim, que na verdade elas são o que o ambiente é. Se ela está com pessoas que são fervorosas, ela é fervorosa. Se ela está com pessoas que são crentes, ela se diz crente. Mas quando ela está na rua, quando ela está no trabalho, quando ela está na família ou em casa, ela é a personalidade do ambiente que ela está vivendo. Então, até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai apoiar nas coisas de Deus, quando você está próximo de Deus, e até quando você vai se apoiar nas coisas do mundo, quando você estiver no mundo? Era esta palavra que Elias estava colocando diante do povo de Israel. E ele era tido como aquele que era perturbador de Israel. És tu perturbador de Israel? E talvez você esteja dizendo assim, olha só, está aí o pastor Pedro Marcos me perturbando com esta palavra. Na verdade, eu não estou aqui para perturbar você. Na verdade, eu estou aqui para dizer para você que vale a pena servir a Deus, que vale a pena servir ao Senhor, que te amou de uma tal maneira a ponto de dar o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário, para que você, para que eu, para que nós tivéssemos vida e pudéssemos escapar da lei do pecado e da morte, da condenação eterna, e pudéssemos estar diante do altar de Deus, servindo a Ele com alegria, e dizendo, Senhor, o meu coração precisa ser 100% do Senhor. O meu coração precisa estar 100% no teu altar. A tua palavra diz que o fogo arderá incessantemente sobre o altar, e é isso que precisa acontecer. O fogo não pode se apagar quando eu ponho os pés fora da igreja. A graça não pode sumir, a unção não pode apagar, não pode sumir quando eu estou andando com os meus amigos na rua, quando eu estou no meu ciclo de amizade na rua, ou no meu trabalho. Não, eu preciso estar ardendo em fogo, na igreja, em casa, no trabalho, na rua. Você precisa que o amor de Deus esteja falando ao seu coração. Então mergulhe, procure, busque, está aquecido, está fortalecido. Não dê ouvido à maioria, mas dê ouvido à verdade. E a verdade é Jesus Cristo que liberta. Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa encontrar no seu coração espaço para que você possa desfrutar do melhor dessa terra para a sua vida. O propósito de Deus foi sempre que o povo dele
o povo de Israel, a nação de Israel, desfrutasse do melhor. Mas o povo estava sempre querendo mais. Estava sempre querendo completar os desejos da sua vontade e a vontade do seu coração. Esquecendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Queira experimentar, queira viver isso. E que Deus possa estar te abençoando a cada dia mais e mais em nome de Jesus. Amém? Quero mandar um forte abraço para todos que estão participando neste momento, através do Facebook, através também da Rádio Conexão FM, tá bom? Que você possa estar a cada dia mais, né, buscando a face do Senhor e que a palavra de Deus possa encontrar no seu coração mais espaço, porque a palavra de Deus cura, liberta, salva, transforma, alimenta. A palavra de Deus é fantástica e maravilhosa. Amém? Eu quero, neste momento, estar orando com você e que você possa estar realmente orando comigo, que você possa estar colocando a tua fé em ação, tá bom? Que você possa estar colocando a tua fé em ação e que eu tenho certeza que Deus vai responder, vai estar respondendo a sua oração, tá? Vamos orar neste momento? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor amado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor, e te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade de estar diante do Senhor. Eu peço nesta manhã, Pai amado, pela vida de cada um dos filhos que neste momento está ligado, está participando, através do Facebook, através da Rádio Conexão FM, através, Pai amado, de outras pessoas que vão compartilhar o vídeo. Pai amado, que o Senhor esteja com as tuas mãos santas e poderosas sobre a vida de cada um desses filhos. Que o poder da tua palavra possa inundar cada coração. Que o poder da tua palavra possa convencer, Pai, o homem, o ser humano da justiça, do pecado e do juízo através do Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, que esta palavra seja, nesta manhã, um divisor de águas na vida dos teus filhos, possa ser um divisor de água na vida de muitas pessoas, Pai amado, e que possamos tomar uma posição diante do Senhor, que haja desejo de tomar uma posição de dizer, Deus é Deus, importa adorar a Deus, servir ao Senhor, entregar a minha vida nas mãos dele, importa confiar no Senhor, esperar no Senhor, desejar do Senhor, buscar no Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, por todas as famílias da nossa cidade, eu peço ao Senhor, Pai querido, por todos os lares da nossa cidade, das regiões aqui circunvizinhas, Pai amado, aonde o som da minha voz tem chegado. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo o poder das trevas, todo o mal, toda a perturbação maligna, todo o espírito das trevas que tem perturbado, Pai amado, famílias, vidas, Pai, e que o teu nome seja glorificado. Eu peço, Pai amado, pelas autoridades da nossa cidade, pelas autoridades do nosso estado, autoridades do nosso país, ó Deus, que o Senhor, Pai amado, possa estar trabalhando em cada vida, assim glorificando, exaltando e bendizendo o teu santo nome, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que Deus continue abençoando a sua vida, amém? Amém, Jackson Maurício, Deus abençoe você, filho, a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Continue te usando. A irmã Márcia Leila também, Goldinho, né? Graças a Deus, Pai do Senhor, filha, que Deus abençoe, né? Nós temos muito mais participantes aqui, mas, como eu digo sempre, eu só vou dizer o nome daqueles que derem ok, derem uma paz do Senhor, amém? Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, com o programa Nova Vida, através da Rádio Conexão FM, a partir de 10 horas da manhã, e através do Facebook, a partir de 11h30 da manhã, com Palavra de Vida, uma palavra do coração de Deus aos nossos corações. Eu peço a você, se você deseja que esse vídeo, que essa mensagem alcance mais pessoas, por favor, compartilhe esse vídeo, tá bom, com alguém, ou compartilhe para o seu Facebook, porque o desejo do nosso coração é levar a palavra de Deus, a palavra de vida, ao máximo de pessoas possíveis. Amém? Deus abençoe você, fique na paz, até a próxima, se assim o Senhor Deus nos permitir. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor.